Hoje, 19 de outubro, aula de redação, continuação de charge, cartoon, tirinhas e... meu Deus, qual é o último? Qual é o último? Caricatura. Caricatura, me salvou, Gustavo. Muito obrigada, querido. Nada. Está sem microfone? Tudo bem, não tem problema. Mas está me escutando, né, Isadora? Está conseguindo responder, então tá ótimo. Vamos lá, então, gente. Vamos compartilhar. O Gustavo comentou aqui com a gente que nós paramos naquela da televisão, né? Tá ótimo. Tá ótimo, Isadora. Deixa eu só colocar ela já certinho aqui. Eita, que meu negócio travou. Deixa eu ver. Peraí. Já vou colocar direto nela antes de compartilhar para vocês. Aquela da mulherzinha sentada no banquinho, em frente à televisão, né? Deixa eu procurá-la aqui. Este. Então, vamos lá. Apareceu, pessoal? Lembra-se, então? Esse daqui foi o último que nós vimos. Agora partimos para o que está aqui do lado. Bom, gente, então vamos só retomar, né? Vamos retomar aí o que nós vimos na última aula. Nós vimos primeiro, então, sobre a charge, que é aquele gênero textual que nós temos, que é um gênero, na verdade, que é um gênero cômico, um gênero irônico, um gênero crítico, né? Que ele vai abordar, né, alguns determinados temas específicos da nossa atualidade, né? Sempre da atualidade. E esses temas são relacionados com o social, com a economia e muito com a política, né? Então, sempre vai ter aquela imagem, que vai ser o texto não verbal, e também as falas ou algo que está escrito nessa imagem, que é o texto não verbal, né? Isso daí, qual é a característica principal da charge? É que a charge ela é feita sempre de algo ou de alguém que está naquele momento, naquele tempo, né? Vai satirizar algo que aconteceu no nosso momento ou alguém que está lá, um político, uma pessoa famosa do nosso momento também. Lembra que a gente pegou charges passadas, até que eu mostrei para vocês, assim, de já faz tempo, que a gente não consegue entender. Então, a característica da charge é essa. Já diferente do cartoon, o cartoon ele não vai falar de política, ele não vai pegar uma pessoa famosa para falar, né, de alguém famoso. Geralmente ele vai falar do comportamento humano, do comportamento das pessoas. Então, por isso, ele é atemporal. Significa que a gente vai entender o que o cartoon está dizendo em qualquer tempo, né? A não ser que seja um cartoon assim, muito antigo, mas como vai falar do comportamento humano, vai falar como as pessoas se comportam de uma maneira geral, né? A gente pode pegar a charge aí de 10, 15 anos atrás, charge não, desculpa, cartoon de 10, 15 anos atrás, que nós vamos entender também da mesma forma. Então, olha só, tem uma diferença, essa é a diferença principal, a temática, o tema desse gênero, que é sobre o comportamento das pessoas, comportamento social, e para a chart, que vai falar sobre economia, sobre política, questões sociais, né? E sempre do tempo atual. Então, tem uma diferença entre uma coisa ou outra. Agora, tenho certeza que da próxima vez que vocês pegarem num livro de vocês, né, no livro da escola, ou vocês verem na internet, vocês verem no jornal, na revista, alguma charge ou algum cartoon, vocês já vão saber diferenciar. Olha, esse aqui é uma charge, esse é um cartoon, né? Na escola também vocês podem comentar sobre isso, quando tiverem aula sobre isso também, tá? Então, vamos continuar, ó. O que é um sujeito composto, meu filho? A mãe está perguntando para o menino. O menino responde, é um homem que é dono de um posto que vende gasolina. Será que é isso que ela estava perguntando? Não. Não. O que ela estava perguntando? Tem a ver com a língua portuguesa, não tem? Tipo, assim, sujeito composto. Tem a ver com
recordo agora, mas tem a ver com a língua portuguesa. É Com verdade. gramática. Eu também. Com gramática, né? A língua portuguesa, ela tem 3 frentes, que é a frente da gramática, que é isso aí, né? Aqui, lembra que a gente teve as primeiras aulas de gramática, nós aprendemos pronome, lembra? Então, tudo isso daí é para o sujeito composto, predicado, verbo, tudo isso faz parte da língua portuguesa da gramática. É aquela parte que a gente estuda como que o português se forma, né? As palavras, como que são essas palavras organizadas, as funções delas, né? Na nossa língua. Essa é a parte da gramática. A parte da leitura, da interpretação de texto, que nós temos também, por exemplo, vocês têm aula de interpretação de texto, não tem? Com as outras professoras também, né? Então, a aula que vocês vão ler um texto e vão interpretar, que é a leitura, e depois a gente tem a terceira frente, que é a literatura, que é da qual eu sou professora de literatura também, tá? Então, é a parte da literatura que nós vamos estudar isto aqui, os livros, né? Narrador, personagem, tempo, espaço, tudo dentro dos livros, sobre o que os livros falam. São as 3 partes. Aqui, esta mãe está perguntando sobre a gramática, né? Sobre a gramática. E ele entendeu, gente? Não entendeu. Então, o que está mostrando aqui? Que o menininho não tem essa compreensão do que a mãe falou, né? Ou seja, não está estudando muito, não é verdade? Porque, olha a diferença para vocês, pessoal. Falou esse sujeito composto ali, vocês já perceberam, né? Então, aqui está mostrando comportamento. O menino não está estudando. Falta de estudo. Um comportamento humano. E chega a ser engraçadinho, né? Chega até a ser bonitinho. Olha lá. Aqui a gente tem uma enfermeira que está aqui com aquele aparelhinho, aquele negocinho de bingo, né? Sabe quando joga bingo? Que sorteia a bolinha com o número? Mas ela é uma enfermeira. E olha, tem um pessoal aqui numa fila que a gente vê que o pessoal está machucado, está doente, né? Olha só, um com aquela muleta, está procurando atendimento, provavelmente, né? No posto de saúde, no hospital. E ela diz assim: o sorteado para o atendimento foi o paciente de número, ou seja, foi fazer um sorteio. Aqui o que está falando? Está falando um pouquinho da questão social, né? Aqui esse cartoon está falando um pouquinho da questão social. Está fazendo uma crítica que o sistema ali de saúde, né, não é tão bom assim, que as pessoas têm que não é organizado. Você imagina, né, dessa forma, sem ter uma ordem de chegada, né? É lógico que na maioria dos lugares tem isso, claro, né? Senha, ordem de chegada, hora marcada, mas aqui quis fazer uma crítica, né? Uma crítica para essa desorganização de uma forma geral, tá? Isso aqui é atemporal, estão vendo? Estão vendo? Isso aqui é um cartoon antigo, inclusive, tá? Olha o próximo. A gente tem uma pessoa aqui que parece os irmãos Metralhas. Quem é que se lembra dos irmãos Metralhas? Do tio Patinhas? Não? Vocês Não, lembram? eu só assisti um episódio do Tio Patinhas, não tinha esse cara aí. Você nunca leu o gibi do tio Patinhas, Júlia? Não, nunca li o gibi e assisti um episódio da série. Ah, vixe. Não, mas tinha os irmãos Metralhas, não? Não viu? Eram 3 Não, irmãos. Peraí, 3 irmãos, o Pedrinho, Zezinho e Luizinho? Não. Esses eram os 3 patinhos, os três, eles eram primos, eram irmãos. Acho que eles eram sobrinhos do Donald, do Pato Donald. O Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Eles eram, acho que 3 irmãos. Agora eu não lembro se eram primos, acho que eram irmãos. O Guinho, Zezinho e Luizinho, eles eram sobrinhos do Pato Donald. Os irmãos Metralhas, eles eram bandidos. E isso do tio Patinhas lá. E eles andavam com essas roupas aqui, ó.
A roupa deles era essa aqui, era aquela roupa preta listrada branca listrada de preto ou preto listrado de branca, né? Porque a gente não sabe qual que é qual. Mas, então, já para caracterizar o ladrão, né? E pior, ele está com uma arma ali. Então, esse assaltante aqui está assaltando uma pessoa na rua e ele diz assim: passe para cá todo o seu dinheiro. Ele diz assim: calma, eu sou o deputado. Aí ele responde: nesse caso, passe para cá o meu dinheiro. O que vocês Tô entenderam? fazendo uma crítica do cara que o deputado estava roubando do ladrão o dinheiro. Tipo, impostos altos e coisas assim que não deveria. Isso, fazendo uma crítica para a política, a corrupção na política, né? No caso aqui é um deputado, né? Mas olha, pode ver que é uma crítica em relação à corrupção na política e não a alguém específico. Olha lá, ó, é um deputado, mas não tem uma carinha de um deputado conhecido, de, né, atual ou que já passou. É qualquer um. Então, na verdade, é sobre a temática, né? É uma crítica sobre, como diz assim, como se a gente já tivesse incutido que quase todo deputado rouba, né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, mas não os deputados em si, a política em si, que é toda, infelizmente, cheia de corrupção mesmo, né? Para tudo quanto é lado, nós sabemos. Então, é uma crítica em cima disso, né? Isso daqui é temporal também é um cartoon antigo, tá? E a gente pode ver ele daqui uns anos que nós vamos entender do mesmo jeito também. E este aqui, nós temos dois sapinhos, um está lá dentro da aguinha no brejo, o outro está lá fora, com a linguinha assim, né, um alvo lá, pegando aqui um bichinho voador, uma mosquinha, uma mariposinha, alguma coisa assim. E aí, aqui embaixo está escrito, é sem glúten. O que vocês entenderam? Hoje em dia tudo é sem glúten? Pode ser, né? O que é o glúten? Também não sei. O glúten é um ingrediente que tem em vários alimentos, em muitos alimentos, né? Então, assim, existem alimentos, a maioria, está relacionado com o trigo mesmo. É isso aí, ó. Quem está respondendo aqui é a Isadora, né? Falou. Então, o glúten, ele é um... Peraí, deixa eu tirar esse chat daqui. Isso, para cá. O glúten, ele tem relação com o trigo, né? Geralmente, a maioria das coisas que tem, o trigo tem o glúten. Só que tem, mesmo com o trigo, tem uma forma de retirar o glúten. E então tem algumas coisas que não tem o glúten. Por exemplo, o amido de milho, né? Que é meio parecido com o trigo. Então, assim, e tem pessoas que são alérgicas, né? Tem uma doença que se chama doença celíaca, que são pessoas que têm alergia ao glúten. E aí elas não podem comer nada com glúten, né? Porque desencadeia várias coisas ruins no organismo, no corpo, as pessoas passam mal, tá? E aí é por isso que quando a gente vai ao mercado, quando a gente compra alguma coisa, é obrigatório, né? Ter lá escrito no rótulo que contém glúten ou é sem glúten. Já para essas pessoas que têm esse problema, né? Têm essa deficiência, elas conseguirem selecionar o alimento. Assim como tem também para aqueles que têm intolerância à lactose, né? Alimentos sem lactose, aqueles que são diabéticos também, né? Que falam que contém, atenção, diabéticos contém açúcar, né? Então tem várias coisas ali que para quem tem esses problemas. Só que ultimamente não, já há um bom tempo, a questão do glúten virou uma modinha, né? Porque como está relacionado com trigo, com carboidrato, com coisas, alimentos que engordam, entre aspas, né? Então, tem pessoas que são assim, vamos dizer, gostam de fazer bastante dieta,
elas retiram o glúten da alimentação. Então, já sabe que os alimentos que têm glúten são mais calóricos, né? Então, retiram. Então, virou uma modinha, uma crítica dessa modinha das pessoas de excluir o glúten dos alimentos. Na verdade, o glúten é uma opção, claro, né? Mas a questão do glúten, quando está escrito lá que não tem ou que tem, é justamente voltada para as pessoas que têm a intolerância ao glúten, né? E não por uma questão de dieta, de regime, de aparência, para querer ficar mais magro, né? Então, é uma brincadeirinha que foi feita aqui, ó, que até o sapinho está comendo, né? E fez ali uma justificativa que o que ele está comendo é sem glúten, ou seja, não preciso me preocupar porque, né, não vou comer nada calórico. É uma criticazinha em relação a isso, tá? Ao comportamento das pessoas se preocupando com a alimentação aí, no caso, para engordar ou não, né? Que nem sempre é devido, porque a questão do glúten, como eu falei para vocês, é só para quem tem a doença celíaca, né? Que é intolerante. Mas virou modinha, é isso, que até o sapinho lá no brejo está preocupado se está comendo ou não glúten. Isso aqui, gente, já é de um tempo. Pode ver que já tem há muito tempo, que se vocês observarem, que tem esse ingrediente que é obrigatório estar escrito ali, né, essa informação, se tem ou não. Então, isso aqui já é coisa antiga também, tá? É atemporal. Vamos para a próxima. E aqui, gente, espera um pouquinho, veja, aqui nós temos uma linguagem que é não verbal que predomina. Porque a gente não tem um balãozinho aqui, só tem aqui um travessão, né? Que está especificado aqui embaixo, que é como se fosse o sapo que estivesse justificando. Então, a gente tem pouco elemento aqui verbal e a gente tem mais imagem. Isso aqui é bem característico de cartoon, tá? E aqui, ó, esse aqui nós não temos nada escrito, né? Então, a gente não tem nada de linguagem verbal. Aqui a gente só tem a imagem. E essa imagem aqui é uma imagem não verbal, né? Então, é um texto não verbal aqui. O que que a gente está observando neste cartão? Provavelmente é um pai e um filho, e que eles estão, tipo, a cabeça deles é um quebra-cabeça e eles estão se completando. Quem mais? Estão se completando. Quem mais gostaria de falar também? No caso, eu acho que é uma mulher. Isso, uma mulher. Uma mulher. Uhum. Então, eu acho que é um casal que se completa. São almas gêmeas. Exato, exatamente. E olha que, mas é um cartoon bonitinho, né, gente? Eu acho esse cartoon aqui, eu gosto dele porque ele expressa-se de uma maneira tão bonita, né, que as pessoas se complementam, elas se completam. Porque olha a parte que está encaixando como se fosse um quebra-cabeça. É a cabeça, né, o pensamento, ou seja, eles estão conectados com as ideias, com os valores, né? Ou seja, estão perfeitamente alinhados ali ao pensamento. E olha só também, né? Eles estão com a mãozinha dada. Isso, legal, né? Verdade, adoro inclusão. E aqui também, gente, que é bonitinho, que ele é super alto. Vocês estão vendo? Ele está curvado, né? Mas a curvatura dele, que é essa parte do quebra-cabeça, encaixa certinho com ela, que é baixinha, né? Então, quando ele se curva para se aproximar dela, é que encaixa direitinho. Então, muito bonitinho de uma pessoa que é uma estatura bem baixinha e um outro que é uma estatura bem alta, mas eles se complementam, né? Não é pela aparência. Muitas vezes as pessoas olham a aparência e falam, ai, não combinou, não. Né? Aquela forma preconceituosa de ver, nossa, muito alto, muito baixo, são desproporcionais, né? Entre outras coisas, isso é preconceito. E aqui está mostrando, né? Essas diferenças aí, que na verdade não são diferenças, porque eles se complementam pelos pensamentos, né? Pelos valores.
pelo que eles acreditam, enfim, por várias coisas. Então, é um cartoon muito bonitinho. Está falando aqui da questão de preconceito, né? Por conta de estatura ali, que muitas vezes as pessoas têm isso também. E o que é que isso conecta as pessoas, né? Que são diferentes, né? São os próprios valores, porque em vez de eles terem a cabeça, no lugar da cabeça tem um quebra-cabeça ali que se encaixa. Então, olha que bonitinho, né, gente? É muito bonitinho esse cartoon aqui. Ele não tem nada escrito, né? Nenhum elemento verbal, e ele é totalmente. O R é do cartunista, é a assinatura dele, que é a sigla, tem um R e um ponto. Mas que tenha algo que está informando, né? Um diálogo ou uma legenda, não tem, né? Então, ele é totalmente não verbal. E atemporal, está falando de comportamento também das pessoas. Eu acho muito bonitinho, assim, acho que é um dos mais bonitinhos que eu acho. Aqui a gente também tem um outro, que é não verbal, totalmente, porque aqui o Marcelino Novaes é o nome do cartunista, tá? É a assinatura dele. E é uma coisinha engraçadinha aqui. O que a gente está vendo? O gato tá impedindo que o computador funcione. E o carinha tá tipo, oh não, você quebrou meu computador. Será que é isso? Prof, eu acho ali, sei lá, ele deve ter comido a tomada, deve ter ruído a tomada, porque ele pode dizer que não tem a tomada e tem um monte de risquinho para a barriga do gato. O que está faltando? Vamos analisar aqui. Aqui a gente tem aquele computador mais antigo de mesa, né? Que é o monitor dele, ali em cima, aquele mais antiguinho. Olha, para você ver, isso aqui é antigo, porque esse computador aqui Ah, entendi. quase não acha mais. Diga. Ele, ele comeu um mouse, rato. Isso, muito bem. O que está faltando? Então, a gente tem o computador aqui, o monitor, a gente tem o teclado, está faltando o que para funcionar? Que ele comeu O o mouse. mouse. O Tá mouse. até mostrando que ele tá cheio, professora. Isso, onde é que tá? Onde preparar o mouse? Na barriguinha dele. Na barriga dele. É isso, muito bem. E olha a cara do rapaz. Ai, Tá meu quase Deus. chorando. Tá indignado, porque como é que vai ser agora, né? Então, olha, o que gato come? Não que todos os gatos Rato. comem Ele come rato. tudo. Ele come tudo, ele É, destrói tudo. Ele destrói tudo. Até sua casa ele destrói. Então, Não não enche ela de bosta. Meu Deus, coisa horrível, não pode falar isso. Eu tenho 2 gatos que já são velhinhos, os meus são super comportados. Mas assim, a gente sabe que na cadeia alimentar, o maior come o menor. Então, o rato, na cadeia alimentar, ele é comida para o gato, né? Mas não é desse gato, nesse rato aí que estaria falando, é desse aqui, é desse objeto aqui, ó, que até que eu estou usando, né? Tá o vendo? mouse. Mouse é rato em inglês. Isso, é É rato. verdade. Mas onde que foi parar o Mickey Mouse? Na barriga do gato. É. O Mickey Mouse morreu. Prof, pra mim tá sem som. Também pra mim. Gustavo, manda uma mensagem pra ela no chat. Travou, ela travou. Uau, PT. Ô, professora, eu tive que sair. Ela também saiu.
Quem é que tá? A gente tem que olhar no negócio. Vamos ver. Voltei. Você tinha parado do áudio e depois você travou. Ah, então foi alguma instabilidade na internet. Vou voltar lá, colocar. Então, onde saímos? Do Pronto. do ETzinho aí. Isso. Vamos lá, gente. Eu estava falando aqui, a gente tem o texto todo não verbal. O que está mostrando para nós? O astronauta de um país desconhecido se estranhando com o ETzinho plantando latas de lixo. Enquanto o cara lia a bandeira dos Estados Unidos, enquanto o cara tava botando uma bandeira, o ETzinho tava botando um lixeiro que tá criticando, tipo, as pessoas que deixam lixo, isso. Ah, é que as pessoas jogam muito lixo, então eu estou pensando, não vão jogar lixo no nosso planeta, vamos botar uma lixeira pelo menos. Exatamente. Na verdade, olha, eu achei até legal nesse sentido, porque assim, aquela bandeira que está sendo colocada, ele está chegando num planeta. Vocês estão vendo que parece a Lua? Não parece a Lua? Né? Então, ó, dá uma olhadinha. Parece a Lua aqui, né? Então ele está chegando, o astronauta, olha a Terra, está longe da Terra. Provavelmente aqui seria a Lua. Então ele está chegando na Lua, olha a nave espacial dele lá, que é o foguete, né? Então ele acabou de chegar. Oi. Professora, eu saí do grupo, eu saí da sala porque o áudio fica mudo, eu não escutava nada. Eu saí e entrei de novo. Tudo bem. Deu um probleminha na internet. Agora já voltou no normal, tá bom? Aham. Então, olha, quando o astronauta ele chega, eles costumam colocar a bandeira do país do qual eles vieram, né? Que é a expedição de tal país. Essa bandeira aqui parece um pouco com a bandeira dos Estados Unidos, mas não é, porque está faltando, né, a parte azul ali. Então, assim, colocaram uma bandeira aleatória, que não existe, né? Só para dizer que é de algum país. E aí, assim, o que está mostrando? Que o homem chegou no lugar, o ser humano chegou no lugar, o ETzinho correu para colocar o quê? Lata de lixo. De lixo, ainda por cima, reciclado. Vocês estão vendo que é lixo reciclado? Olha lá. Nossa, o medo dele da Lua ficar que nem a Terra. Isso! É exatamente essa a crítica aqui. Que aonde esta criatura vai, joga sujeira para tudo quanto é parte no chão. Não é isso? Então, ele correu colocar um lixinho reciclado ainda por cima, olha a organização do ET, né? Para que o homem não faça isso lá onde ele chegou. Então, é uma crítica em relação ao comportamento humano, né? O comportamento humano de jogar lixo para tudo quanto é lugar, inclusive até nos lugares aonde eles vão que nunca foram, né? Então, essa é a crítica. Legal essa daqui, né? Vejam só que é atemporal também, né, gente? A gente vai entender isso daqui há muitos anos à frente. Diga, Júlia. Os caras que fazem esses negócios aí, eles têm muita criatividade. Verdade, verdade. Vamos lá então, gente, galera, para a tirinha. A tirinha, vocês já estão super sabidos o que é a tirinha, né? Ó, a tirinha é uma sequência de quadrinhos, né? Que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, tá? A tirinha geralmente ela vai fazer uma crítica aos valores sociais, a forma com que as pessoas se comportam na sociedade, tá? Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade, ou seja, tem muita publicação, sempre tem. Todo jornal tem uma tirinha em alguma parte dele, revista, livro didático, né? Tem bastante tirinha e sempre vai falar também sobre o comportamento, né, social, assim, os valores, questão de valores, o que importa para as pessoas, né? Tem pessoas que têm uns valores que não são legais, né? Que não têm noção das coisas, né? Não tem consciência
de muitas coisas. Então, a tirinha ela vai mostrar isso daí, tá? Olha lá. Ah, não, vou voltar aqui. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos. É como se fosse uma parte das histórias em quadrinhos, né? Os HQs. Porém, só que elas são bem mais curtinhas. Então, as tirinhas, elas podem estar em jornais, em revistas, em sites da internet, nos livros didáticos, tá? Olha lá, aqui é a personagem Mafalda. Já falei da Mafalda para vocês? Já falei, né? Eu acho. Já, eu já estudei sobre a Mafalda também. Isso. Então, aqui é uma tirinha da Mafalda. Vou ler para vocês. Ó, essa tirinha aqui tem 4 quadrinhos. Então, a história sempre começa numa sequência do primeiro para o último, né? E o cartunista era o Quino. Aqui está a assinatura dele, mas a gente não consegue ver, né? Então, a tirinha, ela é um texto verbal e não verbal também, né? Nós vamos ter o uso da imagem e o uso aqui do texto escrito, tá? Bom, aqui são os pais da Mafalda. O pai da Mafalda diz assim: comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. E aí a mãe responde: que ótimo. Aí chega a Mafalda, entrando no lugar onde ele estava. Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Ela entrou escutando a conversa, né? E aí os pais recebem ela ali no lugar. Ei, Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Ela responde: já ouvi, ao Congresso. Que tipo de congresso que a Mafalda está se referindo? Prof, o que é congresso? Congresso é um lugar onde várias pessoas estão reunidas para falar sobre alguma coisa. Geralmente a gente chama de congresso, quando fala só congresso aqui, e principalmente quando está relacionado à Mafalda, é tema político. A Mafalda, ela é uma personagem que faz muita crítica em relação à política. E veja, a Mafalda é uma personagem argentina, já falei para vocês, né? Mas a crítica que ela faz não é sobre a política da Argentina, é de qualquer lugar do mundo. Então serve para qualquer lugar do mundo. Ela vai falar do comportamento, né, das pessoas em relação à política, de uma forma geral. Então, quando ela está falando desse congresso, é aquele congresso nacional lá onde estão todos os políticos. Então, olha a relação que ela fez com isso, né? Ela escutou, mas ela só escutou quando os pais disseram ali: acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. E aí ela pergunta: onde você acha que nós vamos te levar? Ela fala: ao Congresso. Qual é a crítica que ela está fazendo em relação ao Congresso? Que é um lugar que as pessoas falam a verdade? Não, eles atuam, eles fingem. Eles Isso. maquiam muita coisa. Exatamente. Mas, na verdade, elas estavam falando do teatro, né? Ela quis comparar ali como se fosse um teatro, aquilo que é feito dentro dos congressos aí espalhados pelo mundo todo, né? É isso que ela quis dizer. A Mafalda, ela é uma menininha, mas ela tem um pensamento crítico de adulto. Por isso que é assim, os adultos gostam muito da personagem, dessa personagem aqui da Mafalda. Agora vamos para o Armandinho. Vocês talvez já devem ter visto, né? Já devem conhecer esse personagem dessas tirinhas aqui, que é o Armandinho. E o Armandinho é um menino assim, muito sensível. Sempre são tirinhas que falam dos valores humanos, do que importa realmente para as pessoas, né? E ele é um menino que fala de muito, ele entende melhor as coisas do que os adultos, o que realmente importa, né? E aí, então, é a mãe dele que está conversando com ele. Olha lá, ó. E ela é bonita? Está perguntando de alguém, né? Ele responde, linda. Aí ele diz, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros.
Olha só, ele está falando das qualidades dela, do jeito que essa menina é, não é verdade? Inteligente, otimista, gosta de aprender, se preocupa com os outros, ela tem empatia, né? Tá falando só de coisas boas. Mas ele já respondeu lá no primeiro quadrinho que ela não é bonita, ela é linda, né? Aí a mãe pergunta assim para ele: mas e a aparência dela, filho? Aí ele responde: a melhor possível, aparenta ser feliz. Olha que legal, gente. Então, assim, para ele o que importa é a beleza. Ali eu acho que dá pra ver que a mãe dele tava preocupado, a mãe dele tava preocupada com a aparência da pessoa, enquanto Exato. ele não estava preocupado com a aparência, não estava preocupado com as qualidades da pessoa. Muito bem, isso mesmo. A mãe dele está perguntando da aparência física, somente, se ela é bonita. Então, assim, veja só, esse sentido de beleza é muito relativo, não é mesmo? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que é muito bonita por fora, mas ela não tem valores nenhum. Essa pessoa não sabe conversar, despreza os outros, né? Uma pessoa que não gosta de aprender, que é arrogante, que é antipática, e aquela beleza física acaba caindo por terra, né? Então, e muitas vezes a pessoa que não é tão bonita assim, mas ela se torna muito bonita pela forma dela agir, né? E por expressar um sorriso no rosto, por ela sempre estar feliz. Então, existem alguns tipos de beleza, né? Entretanto, a beleza que importa para ele é essa beleza de como a pessoa é e do que ela representa, né? Ó, uma felicidade, ela aparenta ser feliz também. E a mãe só está preocupada com a questão da beleza física, do visual dela, né? E não do que a menina realmente é, de como ela age, como ela pensa, né? Então, olha, o Armandinho, ele sempre olha para tudo de uma forma muito bonita, que falta nos adultos, né? Então, ele está dando uma lição aqui na mãe dele, né? De como que a gente deve, o que deve importar nas pessoas para nós, né? Ele está dando uma lição. O Armandinho é fantástico. As tirinhas dele são sempre desse tipo aqui também. Aqui a gente tem uma tirinha da turma da Mônica, né? Vamos lá. Olha, a gente tem a Magali e esse outro personagem aqui, que eu não sei quem é esse outro personagem. Ele parece. Ai, agora na verdade, eu até sabia. Eu É também um. não sei o que eu sei. Não, né? Mas é um menininho que ela gosta dele. Enfim, ó, ele está carregando lixo, né? Ó, umas coisinhas na mão aqui. E quando terminamos o lanche, devemos mandar as embalagens para reciclagem. E aqui do lado, é melhor eu procurar outra lixeira. Essa é do lanche da Magali. Olha o tamanho do lanche da Magali, né? Aqui tá brincando. O menino tá fazendo a coisa certa? Está. Sim. Aqui, né? Então, aqui está mostrando de uma maneira muito boa, né? Muito didática, onde é que nós devemos jogar o lixo depois que a gente termina o lanche, né? Nas embalagens de reciclagem, né? Exatamente isso. Só que a Magali já tomou conta do pedaço ali, da embalagem toda, e ele vai ter que procurar outra. Então, é uma tirinha que está ensinando valores também, né? Comportamento aí da sociedade. Vamos para mais uma tirinha. A tirinha da Mafalda. Olha lá, a Mafalda. Olha, esse balãozinho aqui, com essas bolinhas, o que é que significa? Pensamento. Isso, o que ela está pensando? Vamos ver lá, ó. Eu era assim, a estatura dela, né? E já ouvia dizer que o país estava em crise. Aí ela olhou para o tamanho dela, né? Ela pegou aqui em cima da cabeça e depois pensou: agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Ou seja, que ela ouve que o país está em crise desde quando ela era pequenininha, ela cresceu, já ficou grande
entre aspas, grande na concepção dela, porque ela ainda é uma criança, e ainda continua a dizer que o país está em crise. Significa que as coisas mudaram? Não. Não, que entra ano, sai ano, continua ouvindo que o país está em crise. Ela, então, a Mafalda tem muito sobre isso, tá, gente? Ela sempre vai falar muito sobre questões de economia, de política, ela até chega a falar de filosofia também. Coisas que estão tudo envolvendo a nossa sociedade e as sociedades no geral, tá? Porque essa tirinha ela está traduzida no português, mas a gente encontra as tirinhas da Mafalda traduzidas no mundo inteiro, para todas as línguas, porque o que esse cartunista criou serve para o mundo todo, né? Porque ele fala do comportamento social, econômico, político, que serve para qualquer lugar. Então, muito bacana, muito interessante. Esse daqui é da turma do Ed, não sei se vocês já viram. É uma reflexão que traz que o menininho não tem noção das coisas, do comportamento errado dele. É uma crítica do comportamento errado, que ele não tem noção. Então, olha lá, o Ed, esse personagem, ele age dessa forma, diferente do Armandinho, e que para produzir uma crítica para nós também, tá? Então, na primeira tirinha, ele está atravessando a rua e está o idoso, o senhorzinho aqui do lado, ainda não começou a atravessar, né? Aí ele para e fala assim: o senhor quer ajuda para atravessar a rua? O idoso responde: sim. Aí ele fala: espere só um pouco então, eu vou procurar alguém para te ajudar. Olha a carinha do idoso. Ou seja, ele não tem noção nenhuma das coisas, ele não tem empatia, ele não tem essa noção de valores com as pessoas, o Ed, né? Você vê, a gente fica até surpreso, porque olha a cara do idosinho ali, né? Então, quando vocês verem a turma do Ed, é sempre para fazer crítica em relação aos valores errados, tá? Esse daqui é um. Vamos lá, mais uma. Querida, vamos contratar uma faxineira. Este homem aqui está sentado na poltrona, com os pezinhos esticados, assistindo televisão e tomando uma bebida. Aí ela responde, não. E aí ele pergunta, quem vai limpar a casa? Aí ela volta, você, com a pazinha e a vassourinha. Ou seja, para ele levantar dali, né? Então, aqui está fazendo uma crítica em relação ao quê? O que vocês acham? Em relação aos homens e às mulheres? Por favor. A crítica que está fazendo aqui é em relação ao quê? Ele falou que tinha que contratar uma faxineira. Né? E quem que vai limpar a casa? O que ele falou? O que ela respondeu? Você foi lá e voltou para ele, porque provavelmente ele deve sujar muito, né? Não é mesmo? A preguiça. Com certeza também. E o quê? Deixar de ser preguiçoso, ajudar nas tarefas, não é mesmo? Não ser folgado. Façam por ele também. Exatamente. Então, está falando dessa questão dos comportamentos, dos valores das pessoas, né? Cada pessoa, se fizer as coisas dentro da casa, deixar as coisas organizadas, tudo caminha melhor, né? Então, está falando do comportamento, dos valores aí, questão de preguiça. Ó, mais uma da turma do Ed. Estão vendo aqui? Ó, turma do Ed. Ed, você acha certo falar mal das pessoas? A menina pergunta a ele. Ele responde super errado. E aí conclui lá, no último quadrinho. Falando nisso, cuidado com aquele menino ali. Ele só sabe falar mal dos outros. O que é que ele está fazendo nesse terceiro quadrinho? Ele fala que não é para as pessoas falarem mal, que ele acha super errado falar mal dos outros, mas ele fala mal dos outros. É hipocrisia. Hipocrisia. Exatamente isso. Ou seja, é errado, né? Ele já ouviu, ele já sabe que é errado, mas ele não tem noção porque ele continua falando mal de alguém, né?
mandando tomar cuidado com o menino ali, que só sabe falar mal dos outros. Ele está falando mal do menino, né? Hipocrisia. Então, olha, mostrando aqui uma crítica, uma reflexão para esse comportamento errado das pessoas, né? Mais uma, deixa eu ver quantas tirinhas tem. A gente tem só mais 2 tirinhas e a gente entra na caricatura, que é bem rápido, e a gente termina, tá? Ó, as cobras, gente, não tem mais. As cobras eram excelentes, assim, tinha muita tirinha das cobras no Estadão, que é um jornal que a gente tem de nacional já há muitos anos, então as cobras já tinham no Estadão há muito tempo. Elas eram ótimas, essas 2 cobrinhas. Elas sempre ficam em pé. Pesquisa, né? Uma pessoa chega para as 2 e vai fazer pesquisa. Sabe aquelas pesquisas de rua que vem perguntar? Então, aí ela pergunta assim: na sua opinião, a corrupção está disseminada por todos os setores da sociedade brasileira? Aí eles ficam olhando. Se responder não, ganham um presentinho. Olha a cara delas. Tipo assim, ai meu Deus. Elas chegaram a responder alguma coisa? Não, tipo assim, e a pessoa tá entrevistando a pessoa que é a opinião, só que já tá dizendo para elas a resposta. Exatamente. Está induzindo a resposta, está fazendo uma crítica aqui, que nem toda pesquisa que fazem nas ruas para a gente são pesquisas que não induzem resposta para as pessoas, né? Então, um comportamento errado aí da sociedade, porque é por meio das pesquisas que a gente fica sabendo de várias coisas, né? Muitas pesquisas acontecem para a gente saber como que as pessoas pensam, como que as pessoas agem, como que é uma determinada sociedade, tudo por meio de pesquisa, né? Só que as pesquisas não podem induzir, elas têm que realmente ouvir para ter o resultado e mostrar o resultado realmente de como que é, né, na sociedade. Então, uma crítica em relação a isso. Aí aqui, a última da Mafalda. A Mafalda está com o ursinho dela. Eu acho que esse ursinho tem um nome, acho que é Ed o nome dele, se eu não me engano. Enfim, ela está com o ursinho mostrando o globo terrestre, né? Ela fala: olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. O que está mostrando aqui? Olha a cara dela aqui. Ela tá espantada, tá criticando o mundo que ela vive. Tipo, aqueles em desenhos, o globo, é bonito ali. Só que o original, por causa da poluição do homem, já não é de todo aquele jeito. Exatamente, é isso mesmo. Já não está tão bonito como aparece ali, né? Que o mundo que ela vive, ela está fazendo uma crítica do mundo que ela vive. Então, ela é muito crítica, né? Mafalda é muito crítica, aquilo que eu comentei com vocês, tá? É isso, gente, tá? As tirinhas não tem um segredo nelas, né? As tirinhas são atemporais, elas podem ser do nosso tempo, podem ser tirinhas antigas. Olha, essa tirinha da Mafalda é super antiga, né? Ela sempre vai ter essa sequência aí. E sempre os elementos verbais e não verbais também, tá? Vamos lá para a caricatura. Esse é o último, é bem rapidinho que a gente vai ver, tá? Ó, a caricatura é um desenho de uma personagem da vida real, como políticos, artistas, tem muitas celebridades também, né? Em que há a representação exagerada dos traços, né? Das características, ou às vezes até os hábitos da pessoa que está sendo desenhada ali. E de uma forma bastante humorística, né? Então, a caricatura sempre vai exagerar no traço da pessoa ou até na ação dela, no que ela está fazendo, no que ela representa. Na maioria das vezes, não tem na maioria das vezes que tem um sorriso, o sorriso é sempre grandão. Isso, é sempre grandão. Então, ela chama atenção para esse traço exagerado, para fazer essa crítica de forma engraçada pelo meio do rosto da pessoa ou da ação dela, né? Então, sempre é assim, é artista, é jogador de futebol,
celebridade, político, né? E sempre de pessoa que é conhecida. Então, precisa saber quem é. Por exemplo, esse daqui. Quem sabe quem é esse? Não me vem à cabeça quem é. Ninguém conhece? Não, mas mal de Eu, eu, orelha. eu não sei. Chuto Ronaldinho Gaúcho. Isso, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, é que o Ronaldinho Gaúcho já está fora, né, das coisas. Isso já esteve muito antes. Isso aqui é uma caricatura antiga, tá? Aqui também uma caricatura antiga. A De quando Dilma. a Dilma, ó, ela tá até com a faixa, tá vendo? Na época que ela era presidente, né? Então é uma caricatura daquela época lá. Caricatura de político. Ó, quem é esse aqui? Silvio Santos. No Silvio. Olha o tamanho do sorriso, que é o que sobressai. Bem isso, quem quer dinheiro. É isso aí. Essa foi boa, leva 100. Leva assim. O Silvio Santos entra ano, sai ano, entra década, sai década. O sorriso dele que é a marca dele, né? Aquele sorrisão grande. Esse aqui, quem é? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, que já foi presidente, né? Com aquela cara de mau humor que ele sempre teve, né? E aquele cabelinho dele que sempre tinha aquela franjinha de topete, tá? Um sarro ali, como se fosse um rabo de gambá, tá vendo? O gambazinho aqui. É sempre de uma forma humorística, né? Pega um traço ali. Essa daqui quem é? Alguém sabe? Jogadora de futebol, gente. A Marta? A Marta. Isso, a Marta, né? Que a Marta sempre teve assim um comportamento no campo, né? Que ela vai com tudo assim na bola, né? Então, aqui tá mostrando o comportamento dela, que ela vai com garra, né? Fala bastante, grita bastante quando tá jogando também, né? Esse aqui, camisa 10, o Neymar. Neymar. E olha o que tá, as orelhas, o brinco, a calopsita aqui em cima, né? O topete, como se fosse uma calopsita. Esse aqui, acho que vocês não vão lembrar quem que é. É o Michel Temer. Isso, Michel Temer, na época que ele era presidente, agarrado com a faixa, não querendo passar para ninguém, né? E o que chamava bastante atenção nele era aquelas sobrancelhas, ó, tá vendo? Desenhadinha. Oi? Desenhadinha sobrancelha. Super desenhado, chamavam ele de vampirão na época, né? Porque ele tinha aquela sobrancelha arqueada e muito branco, né? Aqui uma outra, O Lula. o Lula, e essa daqui é a Marina Silva, que era ministra, sempre foi ministra dele, né? Então quer dizer assim, que apareceu a Marina, praticamente é o Lula, né? Que o Lula é como se fosse o feminino de Marina e vice-versa. Onde está o Lula, está a Marina. É isso que quis mostrar. E os traços deles também aqui, eu já vi a Marina uma vez no aeroporto, já esbarrei com ela na porta do banheiro. Aqui, quem é este? Barack Obama. O Barack Obama, sorrisão, né? O traço também super marcante do Barack Obama é o sorriso dele, uma simpatia, né? Ele foi um presidente que foi uma simpatia, sempre sorrindo, tudo quanto é lugar que esse homem estava, ele estava sorrindo. E aqui, por último, Bolsonaro. isso, o presidente atual, que a marca dele é que ele foi militar durante muitos anos, né? Olha, ele está batendo uma continência de militar, né? É isso, gente. Aqui nós terminamos. Então, isso daqui são as caricaturas. Quando aparece dessa forma, pessoas famosas, muito político, jogador de futebol, né? Apresentadores de televisão, né? Sempre dessa forma aqui, com os traços exagerados, é uma forma de brincar, né? De mostrar a pessoa com uma forma assim mais engraçada, mais humorística. E aí a gente termina então esses gêneros aí, gente, que são esses gêneros que
que passam a imagem com o texto verbal e não verbal. E aí agora eu já tenho certeza que vocês estão bem sabidinhos, sabendo qual que é a diferença de cada um deles. Alguém gostaria de perguntar, falar alguma coisa? Não, queridos? Então tá bom, gente. Eu vou perguntar, então, no grupo lá dos professores, tá? Se semana que vem vai ser mesmo a última aula nossa ou não. Aí eu já respondo para vocês. Tá bom, gente? Tchan, 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 tchan. Isso. Um beijo, viu, meus queridos? Um bom resto de semana para vocês, tá bom? E fiquem com Deus até quarta-feira que vem. Tchau, Isadora. Tchau, pessoal.